dos pais e dos senhores vereadores estarem aqui presentes, agradeço por estarem cá todos. E eu passaria então a ler este comunicado que eu vos queria pôr aqui à discussão. O Externato de Vilamián comemorou no ano passado 50 anos de vida. Também, no ano passado, foi distinguido pelo Ministério da Educação como uma das 13 melhores escolas do norte de Portugal e uma das 11 melhores do país, com o Prémio de Excelência e Mérito. Um ano depois, soube-se, há 3 dias, o Externato de Vilamián está em risco de fechar, tão simplesmente porque o Ministério da Educação não propõe a renovação dos contratos de associação com esta instituição para novas turmas de início de ciclo. Ora, esta é uma decisão perante a qual a Câmara Municipal de Amarante não pode ficar indiferente. E não ficaremos indiferentes. Assumimos frontalmente a nossa oposição a esta decisão e fazemos essencialmente por 2 grandes motivos. O primeiro, porque ao longo de quase 40 anos o município de Amarante nunca reivindicou nem investiu numa escola pública na área de Vilamián, porque foi assumido por todos os intervenientes que o Externato sempre deu todas as garantias de uma oferta de elevada qualidade na lógica de ensino público. Devemos tratar como diferente o que é diferente. E aqui não se trata de financiar ensino privado, trata-se de financiar o serviço público de ensino. O segundo motivo é porque o impensável aconteceu, sem nunca, em nenhum momento, o município de Amarante ter sido consultado. A proposta do Ministério da Educação, agora conhecida, prevê a deslocação dos nossos alunos para escolas de Lousada e do Marco de Canaveses, acrescentando problemas de mobilidade aos alunos, esvaziando o nosso concelho com grande prejuízo para as famílias e para a economia em geral. E este, minhas senhoras e meus senhores, é um ato de profunda desonestidade política e que configura uma enorme falta de respeito pela soberania local. São, efetivamente, estes os 2 grandes motivos que me levam a tomar uma posição pública. Estamos, como não poderia deixar de ser, ao lado dos vilamianenses, no apoio ao Externato de Vilamián e no repúdio pela decisão do Sr. Ministro da Educação, tanto mais por considerarmos esta decisão precipitada, injusta, incoerente e reforço, porque não foram ouvidas as entidades interessadas, neste caso o município de Amarante, o próprio Externato, nem tampouco as escolas do nosso concelho. Sabemos, aliás, que no dia 16 de maio, há pouco mais de 8 dias, em reunião de concertação da rede escolar para o próximo ano letivo, com o Sr. Delegado da Educação do Norte, o Externato de Vilamián via mantidos e renovados os seus contratos de associação, uma proposta que o Sr. Delegado Regional iria defender com base na estabilidade, no planeamento atempado e no superior interesse dos alunos e das famílias. Esta foi a única informação que o Externato obteve e conheceu até há 3 dias atrás, quando teve acesso às listagens do Ministério, a partir das quais percebeu que não iria ter nenhuma nova turma e que qualquer um dos ciclos letivos, assim como os ciclos já iniciados, não iriam ter continuidade para os ciclos seguintes. Ora, isto é um comportamento inaceitável. Ou o Sr. Delegado Regional faltou à verdade, em sede de concertação da rede escolar, ou pior que isso, o Governo mantém as suas direções regionais completamente afastadas, diria até alexes, dos processos de decisão. Repito, este é um comportamento inaceitável. Permitam-me agora citar-vos o programa de Governo, no ponto 9 do 3º capítulo, que se refere à descentralização enquanto base para a reforma do Estado. Diz o Governo, no seu programa, ser necessário, e cito, reforçar as competências das autarquias locais numa lógica de descentralização
e subsidiariedade, acrescentando ainda que os municípios são a estrutura fundamental para a gestão dos serviços públicos numa dimensão de proximidade, pelo que será alargada a sua participação nos domínios da educação, ao nível do ensino básico e secundário. Fim de citação. Agora, eu pergunto, como é que é possível que um governo que inscreve no seu programa estas orientações possa tomar uma decisão com este impacto sem consultar o município de Amarante? Isto é um contrassenso, é uma falta de respeito que nós não aceitaremos. Não podemos aceitar. Meus senhores e meus senhores, o Estanato de Vilamiã tem cerca de 1.600 alunos dos segundos e terceiros ciclos e secundário, e todos sabemos que a manutenção destas turmas e a sustentabilidade da escola depende do arranque de novas turmas, assim como da continuidade para os ciclos subsequentes. Quebrar esta regra de um momento para o outro é ao contrário da estabilidade, quer pedagógica, quer financeira, pois não havendo novos ciclos, aquilo que está em causa é o encerramento do externato daqui a 2 anos, por proposta do Ministério da Educação. A acontecer, isto significa que o serviço de ensino público aqui praticado tem de ser absorvido, na melhor das hipóteses, 1.600 alunos em 2 anos. Temos muitas dúvidas de que exista esta capacidade nas escolas públicas e que à volta. Sabemos também quais os efeitos perversos de quebrar ciclos escolares às crianças e jovens, tirá-los das suas turmas, dos colegas e amigos com quem sempre conviveram. É muito mau para os alunos e para as suas famílias, sobretudo quando a solução apresentada é a mudança de conselho. O Ministério da Educação criou aqui um enorme problema que lhe cumpre resolver. Mas o Ministério da Educação parece querer passar o atestado de incompetência aos meus antecessores, porque não reivindicaram a construção de uma escola pública em Vilamiã. Isto porque acreditaram, como todos acreditamos, diga-se, que a possibilidade, que a qualidade e o mérito do externato seriam razão lógica e suficiente para a sua manutenção. Por o custo médio estimado por aluno do externato ser inferior à média dos contratos da Associação em cerca de 1.600 euros, representando uma poupança anual para as contas públicas de aproximadamente 2,5 milhões de euros, segundo o Tribunal de Contas. Mas também pelo facto de haver uma estimativa apresentada num estudo realizado pelo Sr. Professor Augusto Mateus, feito a propósito das comemorações dos 50 anos de vida do externato, que reflete, no caso de encerramento desta escola, uma perda de receita fiscal de 1,5 milhões de euros, um déficit para a segurança social de 4,2 milhões, uma perda do valor acrescentado bruto de 8,8 milhões de euros e uma perda de população de cerca de 2,7%. Por estes motivos, os meus antecessores não acreditaram, e eu também não, que viesse a pôr em causa uma instituição que cumpriu ao longo de 38 anos a função de escola pública numa área onde não existia oferta e que tem um impacto e uma relevância no ensino e na economia local com tamanho alcance. Pois por incrível que possa parecer, a decisão aí está. Este ano, o externato de Vilamiã não tem contratos de associação para as turmas de início de ciclos previstos e, em 2 anos, terminarão todos os que têm. Por essa razão, Vilamiã e toda esta zona envolvente, que inclui Travanca, Mancelos e Figueiró, Santiago e Santa Cristina, de onde são provenientes mais de 80% dos alunos do externato, ficando sem cobertura escolar, sabendo-se ou sendo-lhe oferecidas como opção as escolas de Lousada e do Marco de Canaveses. Será avisado recordar
aos atuais decisores do governo que as opções políticas às vezes são irreversíveis e que só passado anos é que se avalia o real e efetivo impacto de uma má decisão. E a minha convicção é que este será um caso flagrante, um mau exemplo com péssimos resultados de uma decisão que aparentemente parece racional e lógica para este governo a partir de Lisboa. Quero, a propósito, informar-vos de que já foi por mim solicitado com caráter de urgência uma reunião com a tutela onde deixarei muito claro a nossa posição. Aliás, esta reunião já foi marcada e será de 2 a 8 dias. Amarante, Vila-Miã e os vilamianenses não merecem esta posição unilateral e sem aviso, sem tempo para que as pessoas se possam adaptar e para que as instituições possam criar alternativas sérias e sustentáveis. Enquanto cidadão, mas também, sobretudo, enquanto autarca, não posso aceitar esta ofensa à população vilamianense e aos amarantinos em geral. Estamos na luta. Lutaremos pela reposição da justiça. E repito, se nunca reivindicamos antes a construção de uma escola pública, foi porque sempre estivemos convencidos de que poderíamos evitar esse gasto ao país, até porque sempre foi do conhecimento público o papel exemplar que o externato cumpre nesta comunidade. Esta decisão é, minhas senhoras e meus senhores, mais um atentado à fragilidade do nosso tecido económico e social. Amarante já perdeu tudo o que não devia ter perdido nos últimos anos. Já perdeu um hospital que funcionava, já perdeu valências no tribunal, já perdeu serviços, já perdeu uma ligação ferroviária, já perdeu população para outros concelhos e para a imigração. Não nos calaremos perante mais esta ameaça. Não nos calaremos. É o nosso futuro que está em causa. São os nossos filhos que estão em causa. Muito obrigado pela vossa presença. Para qualquer questão que queiram solicitar, a qualquer um dos senhores que estão aqui presentes, aos senhores vereadores, volto a agradecer o facto de estarem todos aqui presentes, porque o que está em causa é Amarante, é Vila-Miã e é o externato, são os nossos filhos, os nossos alunos e toda a economia da nossa cidade que está em causa. Portanto, qualquer questão que queiram colocar, me façam favor, estou à vossa inteira disposição. Dias para ter palmas à declaração do Sr. Presidente da Câmara. Como é que estão a acompanhar este dossiê? Não sei se o Sr. Doutor quererá falar, é aqui da Vila, o Sr. Doutor. E mais autarcas aqui presentes, o Sr. Presidente da Administração do externato e demais elementos da delegação, os Sr. Membros da Assembleia Municipal, os Srs. Jornalistas, as pessoas, homens e mulheres aqui presentes. O vereador do Partido Socialista acompanha esta situação com preocupação. E logo na passada segunda-feira, na reunião de Câmara, fizemos ver isso ao Sr. Vice-Presidente e à Sra. Vereadora, Dra. Lucinda, com uma pequena declaração, na qual nos solidarizamos com o externato e, simultaneamente, disponibilizamos para as iniciativas que entenderem necessárias com vista a resolver esta situação. E fazemos porque, como disse o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, no passado, o Partido Socialista, com grandes responsabilidades na gestão do município, reconheceu a não necessidade de fazer aqui uma escola pública, porque o externato, durante estes anos, assegurou com qualidade o ensino neste segundo ponto, nesta segunda zona urbana do nosso concelho. E daí, esse grande benefício que nós consideramos que o Partido Socialista concedeu foi não fazer concorrência ao externato. E hoje, aquilo que se verifica é que, localmente, esta decisão, quanto a nós, não representa o sentido e o interesse dos amarantinos em geral e dos vilamianenses em particular. E daí
o nosso apoio, que neste momento, e atendendo à conjuntura, como todos sabem, compõe a Câmara Municipal, em que o Sr. Presidente não tem maioria, somos 4-4-1, nós manifestamos a nossa disponibilidade e a nossa vontade de colaborar em qualquer iniciativa que seja repor a situação que estava antes e assegurar a continuidade do externato de Vila a lecionar como tenha corrido aqui. E queria transmitir isso aqui a todos, para que fique claro qual é a posição do vereador do Partido Socialista e do Partido Socialista, o qual, aliás, num comunicado que fez também, apresentou na comunicação social, no passado, penso que na quarta-feira ou quinta-feira, deu exatamente conhecimento dessa intenção. Por isso, penso ter respondido à sua pergunta com clareza. Desta maneira, já chegaram à fala com os responsáveis do Partido Socialista e comunicativos sobre esta matéria. Eu sei, por aquilo que o Sr. Presidente da Comissão Política me transmitiu, que está a tentar, junto dos órgãos do poder, neste caso o Ministro, o Secretário de Estado, tentar um canal, como se diz bem, para um encontro, ou pelo menos para uma abertura, no sentido de expor este caso concreto do externato, que, volto a repetir, é um caso flagrante de injustiça. De injustiça para a Amarante e para aqui, para o Vila Eminense em particular. E por isso nós tudo faremos, para que a situação seja reposta como estava anteriormente a esta solução que... Presidente, daqui por alguns minutos vamos ter reunião com o Governo. Numa atividade que não tem rigorosamente nada a ver com isto, que é para a eleição do equipamento militar. Vai aproveitar, embora, apesar de não ser obviamente o Ministro da tutela, mas não deixa de estar aqui a representação do Estado, vai aproveitar a oportunidade para transmitir o desconforto do município de Amarante sobre esta matéria. Não, como dá a compreender, hoje o evento que a seguir se vai acontecer não tem nada a ver com o externato. Tem a ver com a ETAR, tem a ver também com a qualidade de vida desta região que vai melhorar e, portanto, eu não vou confundir os papéis. Daí que eu há pouco comuniquei que pedi à tutela correspondente que me recebesse e eles prontamente acederam a receber, por isso é que já está marcado para as 11 horas de sexta-feira uma reunião, julgo que será com a Sra. Secretária de Estado, que me vai receber, em que eu lhe vou manifestar não só o desconforto e o descontentamento de toda a população, de todo o Executivo, que iremos aproveitar segunda-feira para também apresentar uma moção de descontentamento a este propósito, e eu irei transmitir pessoalmente à Sra. Secretária de Estado o nosso descontentamento e aquilo que são as nossas reivindicações, porque temos a continuidade do ensino público aqui em Vilamiã, não é em Lousada, não é no Marco, é em Vilamiã, é em Amarante, e que o externato continua conforme foi ao longo de 50 anos e que viu distinguido o mérito o ano passado como a terceira melhor escola do norte do país, em termos de qualidade. Nós queremos continuar com essa qualidade, porque os nossos jovens em Amarante também merecem ter essa qualidade. Não é agora terem que ir para concelhos vizinhos. Aliás, isso eu nunca irei aceitar, e muito menos, deixem-me dizer, que não basta dizer que querem descentralizar a questão da educação para as autarquias. E depois, tiram-nos as crianças, vão descentralizar o quê? Portanto, essas são questões que eu vou querer respondidas, e respondidas porque têm direito. Não é, obviamente, com o Sr. Secretário, com o Sr. Ministro do Ambiente, que me vai responder a isto, mas sim, obviamente, a tutela correspondente à educação. O que se sabe, eu trago sobre o Presidente há pouco tudo isso, está previsto que os estabelecimentos de ensino, à partida, está previsto que vão acolher esta moção, que diz há pouco de Marco Mendes e Lousada. Habitualmente, quem assume a responsabilidade do transporte dos alunos, eventualmente serão as autarquias. Pergunto-lhe se há alguma abertura do município de Amarante para essa possibilidade. O município de Amarante não vai abdicar daquilo que é a sua vontade, que é expressa, aliás, por aqui por todos os senhores vereadores e por mim próprio, de que os nossos alunos têm que continuar em Amarante, não vão para o concelho vizinho. E, portanto, disto não vamos abdicar, disto vamos fazer fim-capé, e não é uma decisão de Lisboa que vai fazer com que vão esvaziar, mais uma vez, o nosso município. Estamos a falar em 2 anos de 1.600 crianças. Aliás, se tiverem a oportunidade, e os seus jornalistas, pedi-lhes que vissem o estudo que foi feito pelo seu professor Augusto Mateus, em que estamos a falar
de uma quebra de pessoal, em termos diretos e indiretos, de 320 e tal pessoas, que vai emagrecer. Estamos a falar de um decréscimo da economia local de 8,8 milhões de euros. Estamos a falar de um decréscimo em termos de receita arrecadada, que é substancial. Inclusive aqui fala do estudo que foi apresentado, caso um cenário destes viesse a ser colocado, de vários estabelecimentos que iriam ser fechados. Desde restaurantes, mesmo até escolas, porque repare, se as nossas crianças vão sair, para que fazer investimentos em ter novas escolas? Portanto, isto é contra a natura. Não podemos ter um discurso a dizer que vamos dar autonomia ao poder local, por uma lógica de proximidade, porque o poder local sabe o que é melhor para os seus, e a seguir, de Lisboa, vão dizer, mas antes disso, vamos tirar as crianças. E depois, quando não tiverem crianças, passamos a competência. E, portanto, eu respondendo objetivamente à sua pergunta, o município de Amarante paga o transporte, e como os senhores já saberão, deliberou por unanimidade o transporte até ao 12º ano, e não foi agora por causa disto, já foi em sede de orçamento, portanto, já foi o ano passado que deliberamos isto, para o ano letivo que vai entrar, as nossas crianças até ao 12º ano, o município de Amarante, vai pagar o transporte. Isto foi por unanimidade, mas paga o transporte para dentro do seu município e não para os concelhos diferentes. Sr. Presidente, o senhor disse há pouco, e comunga com o Partido Socialista, nunca foi para aqui reivindicar uma escola. Exatamente. Entendia que o Estado desempenhava as funções. Exatamente. Desde sempre foi essa a posição e, aliás, ao longo de várias campanhas que eu também tive a oportunidade de ter, nunca, nem o PSD, nem o PS reivindicaram aqui uma escola, porque sabíamos que tínhamos aqui uma escola que cumpria com aquilo que eram os objetivos que o poder local entendia. Portanto, assim sendo, pergunto, admitindo que o Governo se mostrará inflexível, portanto, vai avante com esta decisão, pergunto se o município de Amarante vai agora reivindicar uma escola para Vila. Primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, não foi um erro estratégico do município de Amarante ter optado por construir uma escola em Vila Rios e não em Vila. Se eu vou reivindicar nesta altura campeonato, não vou reivindicar, porque eu vou exigir é que se mantenha, por uma razão muito simples. Amarante tem 302 km². Amarante tem cerca de 57 mil habitantes. Temos uma secundária numa área metropolitana, que é no centro de Amarante, e tínhamos aqui uma entidade que respondia de forma superior àquilo que era a necessidade destes 13 mil habitantes que estão aqui, que são a área de influência do Estado de Vilamião. Estamos a falar da zona de Vilamião, que são Real Ataíde de Oliveira, Travanca e Figueiró, Santiago e Santa Cristina. São estas... E Mansãos também. São estas que compõem o universo e a área de influência do externato, e era para aqui, e era para esta área de influência que poderia ser necessário uma escola pública. Mas ao longo de 38 anos, eu volto a dizer, 38 anos, que é a data do qual o externato tem acordo com o Governo, em que sempre entenderam, há quase 4 décadas, que esta zona do território, e depois deixe-me dizer também uma coisa, é que isto também tem a ver com custos. Nós vemos aquilo que foi a despesa que tivemos, vejam, em Amarante, com o parque escolar, 16 milhões de euros, só para construir uma escola. Faz sentido quando temos aqui um custo médio por aluno, por ano, de 3.600 euros, e eu desafio o Governo a apresentar as contas de quanto é que fica um aluno numa escola pública, que seguramente fica muito mais caro, e já agora peço, quando fizerem contas, façam também a amortização do investimento feito no edifício, porque as contas têm que se fazer pelo total, e esta escola aqui faz com um preço muito mais baixo que a escola pública e com muita mais qualidade. E por isso é que eu digo, a nossa defesa neste momento é na continuidade daquilo que nós sempre entendemos que é, de facto, embora seja uma gestão privada, mas que se pauta e se rege como uma escola pública que fosse. E por isso é essa a nossa reivindicação. E por também, deixe-me dizer, sei que nesta altura estar a pedir investimento numa escola pública, o Governo também não iria fazer. Não iria fazer. E portanto tem a ver com honestidade política e intelectual para com um município
que sempre se pautou por rigor e que se quer continuar a pautar por rigor e não pode agora alguém... Aliás, veja que se forem ver à página, julgo 68 do documento que nos foi entregue, há uma escola que não vai fechar, que vão continuar, porque para não irem para os municípios ao lado. Porquê é que aqui vão fazer igual? É a página 68, julgo eu. 68 do documento. Só tem a página 8, portanto. Mas esse seu discurso não é o discurso. Não é o discurso, é no documento que foi apresentado. Merece. Não está aqui. Ministério da Educação. Merece. E portanto, Talvez o trabalho de consulta não fosse pior. é isso que eu tenho a dizer. Sobre a questão da escola de É a escola de... Sobre a questão de eu nunca ter, o Executivo nunca ter feito aqui uma escola. E a resposta, assim como nunca pediu uma secundária, não pediu uma EB23, porque tínhamos aqui quem oferecia de forma superior. Estão aqui representantes da escola, se for necessário. Já agora, Estão aqui. se alguém da escola me pudesse responder, quantos alunos é que são daqui de Vila Nhaca que frequentam a escola? Eu tenho aquela... 81%. Eu posso lhe dar a nota de quantos é que são. Temos, de Vila Miã, são 465 alunos, de Mancelos 271 alunos, de Travanca 235, de Figueiró 232. E depois restantes, 20%, cerca de 292, que são aqui de freguesias, aqui de Amarante e alguns aqui à volta. Do outro lado da estrada, normalmente. Se porventura, na vertente da probabilidade, que é está em cima da mesa, se porventura esta situação avançar, quantas turmas é que irão fechar? Neste momento são 22 que vão fechar, que eles querem fechar. Mas estamos a falar, fechando este ano e não continuando, em 2 anos, é o encerramento do externato. Mais a mais. É que nem sequer houve sensibilidade para perceber o que é que isto representa em termos financeiros para a própria instituição. Porque, repare, o encerrar leva a que, desde já, o externato, mas aí não é a minha competência, teria que começar a processar, a despedir pessoal. E mesmo assim a ter custos elevados para a manutenção dos restantes que ficavam. E isto era preciso fazer contas. Isto não é assim. Não pode, num ato, enfim, irrefletido, começar a encerrar sem sequer perguntar a quem de direito, porque repare aqui o pormenor. O município de Amarante nunca foi questionado sobre o assunto. O externato, como eu digo, há 8 dias atrás, teve uma relação com a Tegeste, uma reunião com a Tegeste, em que foi, obviamente, uma reunião que correu bem, à ata dessa reunião, em que havia uma lógica de continuidade. E eu tive cuidado de perguntar aos diretores das escolas, que também não foram ouvidos relativamente às escolas, aqui, por exemplo, à escola secundária de Amarante, que ainda há pouco a senhora vereadora falava com o seu diretor da escola e que lhe deu nota de que nunca ninguém falou com ele. Portanto, mas é estranho, e deixem-me dizer isto a sério, porque é que falaram com a escola de Lousada e de Mar? Não percebo. Alguém me há de responder a isto, e seguramente não são os senhores, mas a senhora ou o senhor Ministro, ou a senhora Secretária de Estado, na próxima sexta-feira vai ter que me responder porque é que falaram com os municípios vizinhos e não falaram com o município de Amarante. Porque é que falaram com as escolas? Relativamente ao número de professores que podem ser já afetados, isso está no artigo. Segundo eu tenho conhecimento, já numa fase inicial, mais de 30 vão ter, em princípio, mais de 30 pessoas vão ter que... E funcionários, professores, depois há mais funcionários, obviamente. Sr. Presidente, Mas são 30 professores, aqui, são 30. há uma falha muito grande que vocês estão-se a esquecer. É assim, nós estamos a falar diretamente da influência que tem no externato de Vila Miã. E eu pergunto, e a influência que tem na terra? Estamos a lutar pelo desenvolvimento ou pelo fracasso das terras? Expliquem-me isso. É isso que Lisboa também nos tem que explicar. Desculpe, Sr. Presidente, claro, agradeço, mas é assim, indiretamente, nós estamos a falar diretamente do externato, das pessoas envolvidas no externato. E indiretamente, os comerciantes. Estão aqui comerciantes aqui que eu conheço. Que afetação terão eles? É uma terra que São esses
dados, eu agradeço a sua sugestão, mas são esses Peço dados. imensa desculpa ter Não, interrompido, pelo amor de mas Deus. acho que São havia esses dados que eu espaço para irei aprofundar. fazer chegar ao Ministério, irei-lhes apresentar e depois também, já agora, todos aqueles que quiserem, em termos de comunicação social, ter acesso a tudo aquilo que foi dado, o impacto financeiro, económico e social que o município de Amarante irá ter, está bem plasmado no documento e no livro que foi apresentado há quantos 50 anos de vida do Estado de Vilamié, feito pelo professor Augusto Mateus. E, portanto, que eu posso só dar aqui, muito rapidamente, o desemprego, estamos a falar de 304 indivíduos que podem perder na área de influência e 329 em termos de país. Estamos a falar o emprego direto e indireto que o encerramento de um externato provoca na região. Estamos a falar deste universo que, convenhamos, é significativo. Dilapidação da poupança, 2,5 milhões de euros, que a tutela obtém ao abrigo do contrato de associação, que também aqui vai levar a um aumento de despesa por parte da tutela. Decréscimo de valor acrescentado bruto de 8,2 milhões de euros na área de influência, 8,8 milhões de euros no país. Diminuição das receitas fiscais para a administração central e local, 1,4 milhões de euros. Agravamento do déficit da segurança social, 4,2 milhões de euros. Perda da população, porque isto vai esvaziando e num primeiro impacto 2,7%, mas que irá aumentar. Portanto, vejam, isto é dilapidar completamente esta região, este município, e Vilamié ficaria irreconhecível com esta atitude. Mas vejam também que é o sacrifício que as famílias vão ter que fazer. É que quando me vêm fazer, aliás, e deixa-me dizer que no relatório apresentado, até as contas fizeram mal, foram ao Google Maps e viram a distância a pé. Nem sequer tiveram a dignidade de fazer um relatório com conta, peso e medida e a mostrar a verdade que é. Porque são mais de 10 km e não os 9 km, como dizem, para 9 km indo a pé e passando uma ponte pedonal. E são quase 11 km indo para o marco de carro. Meus senhores, nós não podemos aceitar essa situação e por isso, voltando a reiterar a resposta que eu lhe dei, nós exigimos a continuidade da nossa escola que há 40 anos presta um serviço público a Amarante, um serviço de excelência e de mérito, e nós queremos a sua continuidade e julgo que eu e os senhores vereadores, não importa o partido, somos todos amarantinos e queremos o bem da Amarante e vamos defender Vilamié e Amarante. Muito obrigado a todos.